Graças a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Tá fraco, boa noite, paz seja convosco. Melhorou, pode sentar, fique à vontade. É um prazer mais uma vez poder estar aqui, me sinto em casa, né? Até porque estou entre, família, pastor Marcão, além de sermos cunhados, somos amigos. Tenho o privilégio, a honra, eu com a pastora Cris, que é a irmã do pastor Marcão, poder nos sentir orgulhosos, não no sentido de arrogância e soberba, mas de privilégio de tê-lo como nosso filho na fé, e ter se tornado um pastor melhor que nós. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31. Estamos na campanha 40 dias de milagres, e que esses 40 dias se estenda para 80, para 120, e vai se estendendo na nossa vida, porque milagres devem fazer parte da vida do crente, amém? Milagres devem fazer parte da nossa vida, não necessariamente grandes coisas, mas mesmo nas pequenas coisas, vermos a mão de Deus agindo na nossa vida. E também é importante a gente entender que milagre não depende de rituais religiosos, viu? Não depende de cerimônias, de cerimoniais. O milagre depende de atitudes, que é o que nós vamos ver hoje. Milagre depende de atitudes, de ações. Nós precisamos fazer parte do milagre. Amém? Amém? Vocês prestam atenção, isso é bonito. 2 Crônicas 31, quem achou, diga amém. Versículos 20 e 21, são os dois últimos, e aí a gente vai entrar no 32, e vamos até o 8, e depois a gente pula para o 21. Eu vou falando aqui, tá bom? 2 Crônicas 31, 20. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus principais e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou um outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou a si na praça para a porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Pule para o 21, por gentileza. Então o Senhor enviou um anjo, versículo 21, enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Feche teus olhos, recline a tua cabeça, oremos ao Senhor.
Pai maravilhoso, eterno, soberano, santo, em nome de Jesus, queremos te dar graças a Deus por esta riquíssima oportunidade, pelo preciosíssimo privilégio de estarmos, a Deus, nesta casa santa de oração, celebrando, engrandecendo, enaltecendo e reconhecendo quão grande é o Senhor, importante o Senhor em nossa vida, dirigindo a nossa vida, guiando nossos passos, fortalecendo a nossa fé e nos alimentando espiritualmente para que possamos viver uma vida de bênçãos, a Deus, e de vitória acima de vitória. Pai amado, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite e que esta palavra, Senhor, venha como alimento espiritual, Senhor, não somente venha informar as nossas mentes, mas instruir o nosso coração e também influenciar a nossa maneira de ser. Pai amado, rogamos a Deus a bênção da Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre vitória. Gosto muito de falar sobre esse assunto, porque milagre tem a ver com vitória. Tá? Milagre tem a ver com vitória. Todos os milagres na Bíblia, sem nenhuma exceção, ocorreram a partir de um momento que alguém resolveu obedecer a Deus e fazer alguma coisa. Tá? Desde o momento em que alguém obedeceu a Deus, seja tocar com um cajado numa rocha ou no mar, seja essa atitude, já moveu a mão de Deus. Então, para que Deus mova a sua potente e poderosa mão em nosso favor, precisa que nós venhamos a obedecer e termos algumas atitudes, tomarmos algumas atitudes que demonstrem, não a Deus, mas principalmente aos nossos inimigos, que nós temos fé. Amém? Que nós temos fé. A fé é algo que se demonstra. Quando demonstramos a nossa fé? Quando nós estamos bem, estamos firmes, mesmo diante de circunstâncias e situações difíceis, diante de problema. E aqui nós temos a figura do rei Ezequias. O tema de hoje, vencendo as lutas com a ajuda de Deus. Vencendo as lutas com a ajuda de Deus. E aqui Ezequias, um dos melhores reis que Judá já teve. Ezequias foi aquele que Deus um dia anunciou, foi depois disso, anunciou a ele que ele deveria deixar em ordem o reino, porque em breve ele morreria. E ele então busca a Deus, e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. E Ezequias foi um homem muito temente a Deus. Ele foi responsável por reformar a religiosidade do povo, em todo o Judá. Em todo o Judá. Ele restaurou o culto, ele restaurou os sacrifícios, restaurou as principais festividades que o povo não celebrava mais, como a Páscoa, por exemplo. Ele restaurou os sacrifícios santos novamente e aboliu toda a idolatria do reino de Judá. Então é um rei reformador, é um rei que se preocupou com a espiritualidade do seu povo, ensinou o povo no seu caminho. Mas o mais interessante é que depois que ele fez tudo isso, e aqui o verso 1 do capítulo 32 diz, depois de toda a sua fidelidade, eis que uma nação poderosa se levantou contra ele e contra a sua nação. Depois de toda a sua fidelidade. Depois que fez tudo aquilo, o inimigo se levanta, na figura de Senaqueribe, poderoso rei do mais poderoso império na época, que era o Império Assírio. E aí então Ezequias se dispõe a enfrentar uma luta, a enfrentar uma guerra, mas ele não quis enfrentar esta guerra sozinho. Ele buscou a ajuda de Deus. Por ser um homem de fé, ele buscou a ajuda de Deus. E é aqui que nós entramos no texto. Como nós, eu e você, podemos lutar e vencer com a ajuda de Deus na nossa vida, observando os exemplos, a conduta, a forma de ser e demonstrar fé desse rei temente a Deus chamado Ezequias. Diz João no seu evangelho que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Então vamos tirar proveito desses ensinamentos
colocar em prática na nossa vida e alcançarmos as vitórias e os fins que Deus determinou para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão prestando atenção. Muito educado vocês. Primeira coisa que o rei nos ensina: como é que nós vencemos uma luta, uma batalha, com a ajuda de Deus? Sendo fiéis. Sendo fiéis. Irmãos, fidelidade, a fé ou fidelidade tem a ver com uma atitude de confiança no relacionamento entre duas pessoas. Né? Fidelidade ao Senhor, um jeito de ser, de fortificar, de fortalecer a aliança que nós temos com o nosso Deus, onde tudo que nós devemos fazer tem que estar o nosso melhor. Tem que estar o nosso melhor. No verso 20 e 21 que nós lemos, diz que Ezequias fez, aquilo que ele fez, realizou, foi em todo lugar, em todo o Judá. Em todo o Judá. Diz no verso 22, que tudo que ele realizou em toda boa obra, ele fez com dedicação e de todo o seu coração, era a sua disposição. De todo o seu coração, tudo que ele fez para as coisas de Deus, ele se dedicou em todo Judá, em toda boa obra e de todo o seu coração. Tanto na casa do Senhor, quanto na sua lei, nos seus mandamentos, como diz aqui, né, nos seus mandamentos, para buscar ao seu Deus de todo o seu coração, ele fez e prosperou. Amém? Você sabia que todo crente fiel é próspero? Todo crente fiel é próspero. Ah, pastor, não, mas não é assim que eu me sinto, é porque você entendeu errado. Todo crente fiel é próspero. A palavra prosperidade, eu gosto muito da etimologia da palavra, que é o estudo da origem, do significado primeiro da palavra. As palavras mudam, variam, mas ela tem um sentido original. E a palavra prosperar, na versão NVI, está progredir, e tem mais a ver com o significado da palavra prosperar. Prosperar significa progredir, avançar, suceder, superar. Se você, diante das adversidades, das dificuldades, das tribulações, das lutas, das batalhas que você enfrenta diariamente na sua vida, e você as encara com coragem e com fé, e você sente que está avançando, superando, combatendo, lutando, está em pé, firme, com garra, com gana, coragem, buscando ajuda, apoio, auxílio, com oração, você está prosperando. Amém? Então não fale que você não é próspero. Não diga que você não é próspero. Se você luta, batalha, guerreia, né, vence, supera, caminha, né, está avançando, está superando as dificuldades que se avolumam muitas vezes, você é uma pessoa próspera. Você está prosperando. Mas tem a ver com fidelidade. Fidelidade ao nosso Deus. A fidelidade faz com que o inimigo não encontre legalidade para nos derrotar. A nossa fidelidade a Deus fecha as oportunidades do inimigo de nos vencer. Tiago 4,8 diz: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Resistir ao diabo e ele foge. Mas para isso eu preciso me aproximar de Deus. Se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Certa feita, um pai estava com um filho pequeno, e o filho pequeno, uma criança, quem é professor de criança sabe como as crianças têm perguntas desconcertantes para fazer para os professores, né? E o filhinho pequeno perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, procurando, né, olhando para cima, assim, pensando como ele poderia responder, ele viu um avião muito alto. Ele viu lá um pontinho no céu, que era um avião, e ele perguntou para o filho: filho, pequenininho, que tamanho você acha que é aquele avião? E o filho olhou assim lá para o céu e viu aquele avião muito alto e disse, ele fez assim com o dedinho e falou: pai, é bem pequenininho esse avião, hein? Muito pititico, né? É esse avião. O pai então pegou ele, colocou no carro e foram para o aeroporto. E lá no aeroporto mostrou um avião semelhante, pousado, e disse: e aquele ali, filho, que tamanho? Aquele é grande, hein, pai? Aquele é muito, mas muito grande. E aí então o pai olhou para o filho e disse:
assim é o tamanho de Deus. Depende o quão próximo nós estamos dele. Quanto mais próximos de Deus, maior Ele é na nossa vida. Quanto mais distante de Deus, menor Ele é na nossa vida. E o mais interessante de tudo isso é que essa aproximação não depende de Deus, depende de nós. Amém? Depende de nós. Depende de nós o tamanho de Deus na nossa vida. Quanto mais próximo, maior é Deus na nossa vida, maior é a sua ação sobre a nossa vida e maior a nossa disposição em acreditar e em confiar no Senhor, progredir e prosperar. Segunda lição que Ezequias nos ensina de como nós lutamos com a ajuda de Deus, dependendo de Deus. No capítulo 31, versículo 1, que eu já citei na introdução, depois destas coisas e da sua fidelidade, levantou um inimigo. Senaqueribe e seus exércitos cercaram as cidades e queriam tomá-las. Nós temos que entender, meus irmãos, que somos cristãos e isso não nos exime das lutas, não nos exime das dificuldades, não nos exime das tribulações, até porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática na vida, ele compararia a um homem que construiu uma casa, mas antes cavou o fundo, os seus alicerces até encontrar a rocha, e ali então construiu a sua casa sobre a rocha. Veio vento, tempestade, levantaram-se as marés, mas a casa permaneceu firme, e para sempre. Mas aquele que ouve e não põe em prática é como um homem que não construiu alicerces, mas sim uma casa sobre a areia. Quando veio o vento, a tempestade, subiram as marés, grande foi a ruína daquela casa. Jesus está falando de vida. Que na vida, tribulações, situações difíceis, marés altas, vêm para todo mundo. Mas quem é que resiste? Aquele que ouve as suas palavras com atenção, dá crédito, coloca em prática na vida e resiste. Amém? Resiste. Quem não resiste é aquele que ouve, mas não dá crédito. Não deve ser assim não. Acho que não é bem desse jeito não. As coisas não podem ser dessa forma, não podem ser dessa maneira. Mesmo sendo fiéis, enfrentaremos lutas que vão servir para nos ensinar a depender cada vez mais de Deus e a crescermos. E a crescermos. Experiências geram crescimento na nossa vida. Uma experiência que eu contei em vários lugares já, talvez eu tenha até contado aqui, nem me lembro. Mas é uma experiência que marcou a minha adolescência. Foi quando pela primeira vez eu tive que pegar o ônibus sozinho. Eu fazia um curso de informática na época, eu tinha 14 anos, e o meu pai, ele ia comigo, lá de Santa Terezinha, ao centro da cidade. Era uma outra realidade, nós estamos falando de 1989, mais ou menos. 88, 89. Eu estava na oitava série, no oitavo ano, ou na oitava série, hoje seria o 9º ano, e fazendo um curso de informática, e já trabalhava, então, aos sábados, meu pai ia comigo. Então, toda manhãzinha, eu tomava o ônibus com o meu pai me levava até a porta da escola, de informática, me deixava lá, e ele ia no mercadão, tomar um café, comer um salgado, e depois, então, ele voltava no horário que eu saía, descia comigo até o abrigo de ônibus, não haviam terminais rodoviários ainda, havia o famoso abriguinho de ônibus. Pastor, tu é velho, hein? Não, novo há mais tempo, jovem há mais tempo só. E eu vinha com ele vinha comigo embora. Até que um dia meu pai disse o seguinte: olha, eu já fui com você algumas vezes, então agora você já sabe como você tem que ir. É só você pegar o ônibus X, descer no ponto Y, subir a rua tal, você sabe que depois 3, 4 quadras para cima, já tem ali a escola, não tem erro. Depois que você sai, é só você descer a rua X, você já desce ali próximo, você vai ver o terminal, e só presta atenção para não errar de ônibus. Uma mistura de alegria, ansiedade, medo, pânico, pavor. E estou eu lá, no dia, sozinho. Peguei no ponto de ônibus, cheio de gente, nem todo mundo tinha carro. Entrei no ônibus. Entrava-se pela porta de trás. Hoje nem sei que porta que entra, mas entrava pela porta de trás, descia pela porta da frente. Hoje entra pela frente,
Mas na época entrava pela porta de trás e descia pela frente. Meu pai falou assim, ó, para não ter problema, por causa do ônibus cheio e você perder o ponto, você passa a catraca e vai lá na frente, já perto do motorista, e presta atenção nos pontos de referência. Peguei o ônibus, com receio, com medo, olhando para cada referência que eu via, né, puxei a cordinha lá, na época era uma cordinha que você puxava assim, e desci no ponto certo. Que alívio. Subi, fui para a escola, desci, cheguei no abrigo e ficava olhando todos os ônibus. Né? O ônibus que eu pegava era desce e A. Olhando lá para cada ônibus. E quando chegou o meu ônibus, eu olhei umas 20 vezes para ver se era aquele mesmo. Medo de errar e parar em qualquer outro lugar do mundo, né? Falei, vai que eu paro em outro planeta. Subi no ônibus, fiz a mesma coisa. Subi, né, fui lá na frente, desci em casa. Cheguei em casa super feliz. Falei, não, fui pela primeira vez no centro da cidade, peguei ônibus sozinho. Né? Me deu medo, mas consegui. Deu uma hora mais ou menos, né, mais ou menos isso, chega o meu pai, todo arrumado. Né, meu pai se arrumava para duas coisas, para ir na missa e para ir no centro da cidade. Ele se arrumava com o chapéuzinho dele, roupa social, só se arrumava para ir ou na missa ou para ir no centro da cidade. Meu pai todo arrumado. Eu perguntei para ele, onde você estava, pai? Ele disse, eu estava com você. Eu falei, como assim comigo? Eu estava junto. Quando você subiu para ir no ponto, eu subi logo depois. E aí eu fiquei no bar da esquina, esperando o ônibus chegar. A hora que o ônibus chegou, você subiu, eu me misturei no meio do povo e fiquei lá atrás. Né, olhando você lá na frente, se você ia descer no ponto certo. Como você desceu no ponto certo, eu desci alguns pontos depois e fiquei lá no mercado. Na hora que deu o horário, eu fiquei espiando você sair, e quando você saiu, eu fui te seguindo para ver se você tomava o ônibus certo. Como eu vi que você pegava o ônibus certo, eu esperei outro ônibus chegar para poder vir embora. Eu não sabia que meu pai estava comigo. A sensação de medo, de insegurança eram reais, porque eu realmente achei que eu estava sozinho. Mas depois que deu tudo certo, meu pai disse, eu estava com você. Você entendeu o que eu estou dizendo? Tem horas que a gente se sente sozinho, inseguro, com medo, achando que o pai não está com a gente. Mas Deus, o nosso pai, sempre estará próximo de nós, caso a gente precise. Olhando, olhando e observando. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça, irmãos. Sabe, tem uma música que eu não gosto. Ela é muito bonita, mas eu não gosto. Quero ser como criança. Odeio essa música. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer. Ser maduro. Deixar de ser crianças. O apóstolo Paulo ficava indignado com a igreja de Coríntios. Ele falou, eu criei vocês com leite, vocês ainda não cresceram. Não crescer. O autor, a carta aos Hebreus, a mesma coisa. Vocês deveriam já ser mestres, entendidos, maduros, experimentados na palavra, mas ainda são crianças e ainda precisa de leite, tem que crescer. As dificuldades geram crescimento na nossa vida. Uma terceira característica, o exemplo de Ezequias na nossa vida, como lutar com a ajuda de Deus, tapando as brechas para o inimigo. Nos versículos 2 a 4, diz a Bíblia que Ezequias, ao saber que o inimigo vinha, ele então tapou todas as fontes de águas do lado de fora das muralhas. Jerusalém fica é uma cidade que fica no Monte Moriá. A cidade, o palácio, o templo, ficava num local elevado. E então, muitos peregrinos nos dias de festivos, principalmente Páscoa, Tabernáculos e a festa do Pentecostes, vinham de longe para celebrar ao Senhor. E vinham muito cansados, estressados e esgotados. E então haviam fontes do lado de fora para que as pessoas pudessem renovar as suas forças, ficarem acampados com acesso à água, para poder fazer suas limpezas, tomar água, refrescar, restaurar sua energia e tudo mais. Então, a pessoa chegava ali e restaurava suas forças. O inimigo está vindo. Então, o que eles fizeram? Se o inimigo tiver água, fonte de águas
né, próximas, o cerco pode levar anos e a nossa comida vai acabar. E eles vão continuar lá do lado de fora cercando a gente, uma hora a gente vai ter que se entregar. Então não podemos permitir que os inimigos que já chegam, né, mais cansados tenham força para nos vencer. Vamos tapar as fontes. Não só taparam as fontes, diz a Bíblia, como também taparam um ribeiro que passava pela cidade, pela terra, para que eles não tivessem água. Irmãos, da mesma forma que Ezequias fez isso, nós precisamos tapar as brechas, as fontes que alimentam e fortalecem o inimigo das nossas almas. Temos que fechar. O apóstolo Pedro, ele disse que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando uma ocasião para nos destruir. Esse é o papel dele, essa é a função dele, mas ele só pode fazer isso se achar em nós brechas, se achar em nós, né, algo que o fortaleça contra a nossa vida, seja no sentido das tentações ou das nossas fraquezas. Então nós precisamos, né, tapar essas fontes, essas brechas que fortalecem o nosso inimigo e nos enfraquecem. Então, enfraquecendo o inimigo de nossas vidas, para que não nos tire da presença de Deus. Amém? A única coisa que o diabo quer fazer na nossa vida, sabe o que é? Nos tirar da presença de Deus. O restante é tudo consequência desse afastamento, né? Tudo é consequência do afastamento. O diabo não vai ficar perturbando o crente para o resto da vida, ele só quer que o crente saia da presença de Deus. Sair da presença de Deus, ele já abandona. Ele falou, agora é só deixar que ele se destrói sozinho, que a ruína vem como consequência disso na sua vida. Outro exemplo de Ezequias na nossa vida, se nós queremos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida realmente de vitória, nós precisamos restaurar as nossas fortalezas. Restaurar as nossas fortalezas. No verso 5 diz que ele se fortaleceu, se fortificou, reparou as brechas e os muros quebrados e também as torres de vigília que estavam abandonadas. Além disso, ele também mandou construir armamentos e escudos em abundância. Os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados, para que quando o inimigo chegasse, tivesse mais dificuldade, né, para romper as barreiras. Assim também nós precisamos proteger a nossa vida, né, proteger a nossa vida, né, estar escudado, protegido, né, fortalecido diante das proezas do inimigo. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a sua proteção. Primeiro, né, ele levantou torre de vigílias, para que tivesse alguém observando para saber de onde o inimigo viria, quando viria e de que forma viria. E é interessante que se tem uma coisa que Jesus destacou na vida do crente, é a oração e a vigilância. Estar atento, né? Estar atento o tempo todo, estar se apercebendo das situações, das circunstâncias, estar se antecipando a certos acontecimentos que Jesus chama de sinais dos tempos. Estejam atentos aos sinais dos tempos. Se você sabe que a nuvem está se juntando, vai chover, também coloque isso na vida social, na vida familiar, na vida financeira. Olha, está vindo uma crise financeira aí, então é melhor a gente já começar, né, a ajustar o cinto. Né, ajustar o cinto. Se não vier, ótimo, guardamos uma graninha aqui, né, e a gente vai passear e vai viajar. Mas vai que aconteça, então vai ajudar a gente a passar por essa situação complicada e difícil que está para chegar, com a ajuda de Deus. Tem que ser inteligente. Nós temos a mente de Cristo, amém? É inteligência. É a mesma coisa que você casar, o marido ou mulher, né? Você marido, por exemplo, chega em casa, a esposa está com o avental do avesso. Já é um sinal, não é? É um sinal de que você não pode chegar perto. Fala assim, ipa, alguma coisa está errada, né? Então eu não posso chegar, tem que chegar de outro jeito, né? Em casa, tentando ali meio que agradar, porque o negócio, né? Ou então a esposa, quando o marido chega, está do boné virado do avesso também, virado para trás, né? Nunca vem, de repente o boné está meio para trás assim, fala assim, eita, hoje o negócio está feio, não vou nem falar que o Joãozinho, né, reprovou na matéria de matemática. Vou esperar que quando ele estiver com o boné certo eu falo. Porque é um
sinal, né, de que alguma coisa está fora, alguma coisa está errada. Então tem que ter uma atitude diante daquela situação, diante daquela circunstância. Segunda coisa que ele fez foi reforçar as torres, aliás, foi construir um muro, um outro muro do lado de fora do muro, e colocar pessoas para estarem ao entorno da fortaleza. Sabe o que isso significa, irmãos? Cercarmos de bons amigos na nossa vida. Bons amigos. Nós estamos vivendo uma época onde está difícil fazer e ser amigo. Amigo de verdade. Né? Não é colega. Né? Não é colega que quando está tudo bem, a gente está junto, aí de repente alguma deu um desentendimento, vira a cara e ninguém se fala mais com ninguém. Isso não é amizade. Né? Amizade é quando, né, às vezes a gente, né, tem ideias diferentes, a gente discute, a gente até, né, às vezes até briga, mas continua amigo. Né? Continua, olha, deixa lá, eu sei que você pensa desse jeito, eu penso do outro jeito, né, mas isso não pode afetar a nossa amizade. Né? Nós somos amigos, então vamos deixar para lá. Uma hora a gente, quem sabe, a gente volta a falar sobre isso, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Vamos deixar isso para lá, vamos deixar isso passar, vamos pôr uma pedra em cima? Bora lá. Isso é amizade. A Bíblia diz: ame o teu amigo o tempo todo. Na adversidade, ele vai virar um irmão. Amém? Ama um amigo o tempo todo. É fácil amar amigo o tempo todo? Não. E é fácil as pessoas amar a gente o tempo todo? Não. É porque tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Ela é excelente e maravilhosa. Né? Mas na verdade é a última fatia do pão de forma. Às vezes ninguém quer. Né? A gente também é assim. Né? Parece que é assim, né? Que se alguém não gostou de alguma atitude nossa, ela não tinha por que não gostar, porque eu sou, né? Eu sou muito bom, né? Eu sou maravilhoso. Fazer amizades sólidas, meus irmãos, isso é comunhão. A Bíblia exorta que a gente tenha comunhão. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão não significa ausência ausência de conflito. Não significa ausência de discórdia. Não significa. Mas significa que o conflito, as discórdias, os pensamentos antagônicos são inferiores àquilo que nos une. É que nem casamento, é que nem família. É que nem família. Toda família tem aquela pessoa que quando chega na festa, todo mundo fala assim: ih, chegou. Todo mundo tem. Espero que você não seja a pessoa, tá? Mas toda família tem. Vai reunir todo mundo. Tem gente que até me pergunta, né? Manda mensagem para alguém. Fulano vai, ou fulana vai? Vai. E não sei se eu vou não. Mas chega lá e vai. Briga, discute, não sei o que, acontece coisa. Mas de repente você fala assim: mas por que então você foi? Porque a gente tem o mesmo sangue, é da família, fazer o quê? Né? Tem que aguentar. É do mesmo sangue, né? É da família. A gente aguenta, a gente suporta, porque é da família, porque é do mesmo sangue. Irmãos, nós aqui, todos nós aqui, temos o mesmo sangue e somos da mesma família, porque nós dividimos, compartilhamos o DNA de Deus através do sangue de Jesus. Amém? Tem hora que a gente quer matar algum irmão. Se você sentiu isso, você é normal. A gente vai falar assim: vontade de matar aquele irmão. Mas amanhã, talvez, né, já estejam fazendo alguma coisa juntos, né, desenvolvendo alguma coisa juntos, um projeto junto na igreja, né, e de repente vira uma boa amizade concreta, sólida, né, verdadeira, que se estende para o resto da vida. E o que também ele fez foi construir armamentos, escudo e armas em abundância. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala sobre a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau. O que é o dia mau? É um tempo de dificuldade, é um tempo indeterminado de dificuldades. Paulo está falando com a igreja. Mas vocês tomem a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. E depois que você vestir toda a armadura de Deus, você fica firme. Amém? Fica firme. Está com a armadura? Estou, pastor, tenho certeza tenho convicção da minha salvação.
minha cabeça está protegida em qualquer astúcia do inimigo, aí, qualquer dardo inflamado do maligno, isso não vai me pegar. Eu estou revestido com a couraça da justiça, meu coração está guardado, envolvido com o cinturão da verdade, que é Cristo na minha vida. Eu creio em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua palavra e na sua pessoa. Os meus pés estão calçados com a preparação do Evangelho, que promove a paz onde quer que eu vá. Eu tenho escudo da fé e estou cheio dela. E na outra mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque eu conheço, eu busco conhecê-la, eu tenho tempo, eu tenho uma comigo no meu trabalho, uma comigo em casa, até na casa da minha sogra tem uma que eu deixei lá. Aí você fica firme. Porque um soldado preparado para a batalha, todo aparamentado, diante do inimigo, ele não podia sair correndo, ficar frouxo não, ele tinha que ficar firme. Porque se ele corresse, se ele temesse, se ele fizesse qualquer coisa fora do que foi, né, fora daquilo que ele foi preparado, toda a guarnição poderia sofrer uma derrota vergonhosa. O inimigo está vindo, a infantaria a pé, a cavalaria, os flecheiros atrás, né, apontando, mas você fica firme. Amém? Você tem fé, você tem a palavra de Deus, você tem o capacete da salvação, você tem a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o cinturão da verdade, ou anda em todo o tempo, fica firme. Amém? Está preparado. Está preparado, fica firme. Outra coisa, estou terminando, fortalecendo o coração. A Bíblia diz que Ezequias chamou todo o povo, depois que fez tudo isso, tapou os poços e o ribeiro, reconstruiu os muros, as torres, um muro do lado de fora, construiu armamentos poderosos, escudos. Agora, Ezequias falou ao coração do povo, para motivá-los, para incentivá-los, para fortalecê-los. E a Bíblia diz que aquelas palavras trouxeram descanso para a alma deles, para o coração deles. Irmãos, a palavra de Deus tem esse poder e esse efeito sobre a nossa vida. Quando nós cremos nela, é melhor do que qualquer receituário médico. Quando a gente crê na palavra de Deus, como o Salmo 23, que foi cantado aqui, também foi lido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu próprio nome. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me conduzem ou me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Porque certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e no final eu habitarei com ele para sempre. Amém? Se esta palavra não me fortalecer, não me encorajar, não mudar a minha forma de ver as coisas, significa que eu preciso pedir que Deus mude a minha mente. Eu preciso ser transformado, porque eu ainda estou conformado com este mundo e não tive a renovação do meu pensamento, e eu preciso fazer-se uma campanha de 40 dias ou mais, se for o caso, para que Deus mude isso na minha vida. Olha o que diz Isaías 35, 3 e 4. Diz assim, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Amém? Fortaleça o coração. Mais uma coisa, crendo que Deus é maior do que a sua luta. Creia que Deus é maior do que a sua luta. Além de tudo, precisamos ter fé de que Deus é maior do que tudo e do que todos. Vai dizer Ezequias para o povo. Não fiquem com medo. Esforçai-vos. Tem de bom ânimo. Não tenham medo. Nem fiquem pasmos por causa da grande multidão.
que vem vindo com o rei da Síria. Maior é aquele que está conosco do que aquele que vem lá de fora. Amém? Maior. Irmãos, a Bíblia não fala sobre sucesso. A Bíblia não fala de uma vida de sucesso. Por quê? Porque geralmente, quando a gente fala em sucesso, é uma ideia de uma vida bem-sucedida. É só uma ideia. Eu queria tanto morar numa casa desse jeito, eu queria tanto dirigir um carro X, Y, queria tanto viajar para a Europa. Então, quando a gente fala assim, eu queria ter uma vida de sucesso, o que vem é uma ideia do que isso signifique. E geralmente é a ideia de pessoas que têm muito dinheiro. Mas a Bíblia, por isso que a Bíblia não fala de sucesso, a Bíblia fala de vitória. Por quê? Porque sucesso geralmente é simplesmente uma coisa muito ilusória. É uma coisa ilusória. Eu posso até querer, desejar, mas são coisas que estão, que não que estão além da minha capacidade, mas são coisas que eu não estou fazendo absolutamente nada para alcançar. Eu queria morar, também queria morar num castelo. É lá onde o Ronaldinho casou. Castelo de Chantilly. Olha que bonito. E nem doce eu como. Eu também queria, visitar lá. Mas eu vou? Não, porque nem passaporte eu tenho. Nem passaporte eu tenho. Então, eu queria. Mas a Bíblia fala sobre vitória. E a gente seria vencedor. Mas para isso, vai dizer, olha o que diz aqui. E aquilo que Ezequias disse para o povo é o mesmo que Deus disse para Josué. E o mesmo que Isaías disse também para o povo. Aqui no versículo de número 7. Você quer ter uma vida vitoriosa? Esforçai-vos. Tenha bom ânimo. Tenha coragem, não tema. Nem fique espantado com as coisas, com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades. Por causa do rei da Síria, por causa disso, por aquilo outro. E tenha fé. Se esforce. Tenha bom ânimo. Seja uma pessoa mais animada. Tenha coragem. Não fique assustado, alarmado com nada. E tenha fé. E você, consequentemente, terá uma vida abençoada e vitoriosa em nome de Jesus. Ele disse aqui, porque Deus é Deus forte, é um Deus que está conosco e é um Deus que peleja as nossas batalhas. O povo ouviu, descansou no Senhor. E por último, receba a vitória, porque a intervenção divina virá em seu socorro. Depois que eles prepararam tudo isso, fizeram tudo isso, o exército estava acampado ao redor, Deus viu a atitude deles, e lá no versículo 21, do capítulo 32, diz assim: e Deus enviou o seu anjo, e dizimou o exército do rei Senaqueribe, do grande rei da Síria. E ele teve que voltar para casa, desonrado e cheio de vergonha. E os próprios filhos, aqueles que saíram das suas entranhas, quando ele estava adorando o seu Deus, o mataram. E o mais interessante é que uma vez alguém falou assim: pastor, mas você acredita que foi um anjo que matou? Você acredita na história? Eu falei: olha, a história é real. A história é real, basta ler arqueologia. Qualquer livro de arqueologia, não necessariamente escrito por religiosos. Tem um livro chamado Deuses, Sábios e Túmulos, que é um livro secular de arqueologia, e que conta essa história. Conta esse episódio, que quando foi encontrada a cidade de Nínive, capital da Assíria, acharam tabuinhas com escritas cuneiformes que contam justamente esta batalha. E fala da morte dos soldados. Só não diz como morreram, mas registraram a morte de 187 mil soldados. Os arqueólogos, claro, vão supor o que pode ter acontecido. Lendo a história bíblica, que foram entulhados as fontes de águas e o ribeirão, acreditam que eles possam ter morrido por envenenamento, por tomarem águas contaminadas. Então, para mim, meu irmão, se foi um anjo ou se foi água envenenada, para mim foi Deus. Para mim foi Deus. E é isso que importa. A forma que Deus usou, a Bíblia diz que é anjo, então eu acredito. Se dissesse que foi água envenenada, eu também acreditava. Eu não preciso disso para crer no poder de Deus para abençoar a minha vida, para abençoar a vida daquele que crê nele. Toma posse da bênção, deixa Deus abençoar a sua vida, permita que Deus faça isso, creia, confie, e o mais Ele fará na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mas isso nós precisamos começar
a colocar em prática na nossa vida, para que o Senhor possa operar grandes coisas e você poderá testemunhar todas as coisas que Deus fez, fará na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração com você. Para que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Continue te fazendo prosperar. Ah, pastor, olha, eu estou matando um leão por dia. Você está prosperando. Pastor, está difícil pagar as contas, estou fazendo das tripas coração, estou pegando, fazendo um bico aqui, um bico ali, mas estou conseguindo. Você está prosperando. Olha, pastor, eu não tive uma boa educação acadêmica em casa, escolar em casa, porque os meus pais, coitados, semi-analfabetos ou analfabetos, estou tendo muita dificuldade hoje para compreender algumas coisas, mas estou ralando, estou me esforçando, dando o melhor de mim, estou batendo na trave, mas estou passando nas matérias. Você está superando. Se você está dando o melhor de você, na melhor ocasião, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, você está prosperando. E Deus está abençoando e Deus está te honrando. E logo, logo, aquele que é fiel no pouco, te coloca sobre muito. Feche teus olhos, reclina a cabeça. Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso, eterno, soberano, santo, em nome de Jesus. Queremos te dar graças, ó Deus, por esta noite. Por mais um dia, ó Pai, de poder estar em tua presença santa, bendita, gloriosa, para celebrar, ó Deus, e, por que não, comemorar, Senhor, as vitórias que o Senhor já tem reservados para aqueles que amam ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que o que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam são coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sequer cogitamos no pensamento as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que te amam. Por isso, ó Deus, nós já queremos agradecer, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. O Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder do Senhor que se manifesta em cada um de nós. E por esses motivos e por estas promessas, ó Deus, o nosso coração tem que se encher de alegria. E saber, ó Deus, que estes 40 dias de milagres são 40 dias de ensinamentos, de instruções, de aproximação, de nos chegar cada vez mais próximos do Senhor. E assim como a metáfora do avião, quanto mais próximo, maior é o Senhor em nossa vida. Maior é o seu poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa carreira, sobre a nossa profissão, sobre a nossa vida. Ah, Deus, aleluia. O Senhor mandou os discípulos pregar o evangelho sem nada, nem sandália nos pés. Não levem nada, nem alforje, nem pão, nem sandália nos pés. Confiem só em Deus. Aprendam a confiar no Senhor, que te tira do pouco e te coloca sobre muito, que te colocará diante de reis, e vocês testemunharão de quão grandes coisas Deus tem realizado na vida de vocês. Só basta confiar, basta crer. Pregue a vitória e a fartura, mesmo na escassez e na necessidade. Pregue a riqueza, mesmo não tendo moedas para dar para o mendigo. Mas a autoridade de Deus estará sobre a vida de vocês, para dizer ao paralítico: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí sim vocês testemunharão de Deus. Quando não tiver uma moeda para ofertar, mas tiver o poder de Deus sobre a vida de vocês. E não há quem não tenha deixado pai, mãe, irmãos e negócios que não terá 100 vezes mais no decorrer da sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, opera com poder e com muita glória, Senhor, no meio do teu povo, na tua igreja.
Cada um, ó Deus, tem suas necessidades, ó Pai. Cada um tem suas lutas. E muitas delas, ó Deus, cada um guarda para si. Talvez, ó Deus, sorriem para as pessoas, cumprimentem as pessoas com um sorriso, mas o coração está apertado porque alguma coisa está fora do lugar. Alguma área está doendo. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, é um povo que acredita, é um povo que crê, é um povo guerreiro. E, ó Deus, o Senhor gosta de gente guerreira. O Senhor gosta de quem acredita, de quem é ousado. De quem, ó Deus, é tão teimoso, mas tão teimoso, que se recusa a desistir. Que se recusa a entregar os pontos. E que todos os dias diz: o Senhor proverá. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me fortalecer. O Senhor vai me curar. Que esta fé seja honrada, meu Deus. E quando esta pessoa receber esta vitória, esse milagre na sua vida, que ele não veja a hora de testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Receba a bênção que você veio buscar nesta noite. Tome posse do milagre que você veio buscar nesta noite. Não saia deste culto sem a certeza de que Deus ouviu as suas orações e já preparou para a ocasião certa, ao tempo certo e oportuno, o momento de derramá-las sobre a sua vida. Jesus disse que todo aquele que o seguisse ia ver coisas grandiosas, veria o céu aberto sobre si e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, subindo levando suas orações e descendo trazendo a resposta. É a nossa oração nesta noite, ó Deus, agradecendo ao Senhor que é